Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores tesouros espirituais que Jesus nos deixou: as parábolas. Histórias simples, mas carregadas de uma sabedoria profunda, capazes de tocar o coração, iluminar a mente e transformar a vida. Jesus, o Filho de Deus, poderia ensinar com palavras filosóficas ou teológicas, mas escolheu falar de forma simples, usando exemplos do cotidiano: sementes, pescadores, ovelhas, moedas perdidas, famílias. Coisas que qualquer pessoa podia entender. A beleza das parábolas está exatamente nisso: transformar o comum em lições eternas. No Evangelho de Mateus 13:34 está escrito: tudo isso disse Jesus por parábolas às multidões, e nada lhes dizia sem parábola. As parábolas eram como janelas espirituais. Para quem ouvia de maneira superficial, eram apenas histórias. Mas para quem buscava a verdade, eram chaves que abriam os segredos do céu. Elas não foram criadas para entreter, mas para provocar reflexão. Ao ouvir uma parábola, cada pessoa era convidada a se identificar com um personagem. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, as parábolas continuam falando conosco. Porque os desafios do coração humano, orgulho, egoísmo, medo, injustiça, ansiedade, continuam os mesmos. Jesus disse em Mateus 13:11, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Isso nos mostra que a sabedoria de Deus não é revelada ao coração distraído. Quem apenas ouve por curiosidade fica na superfície, mas quem busca com fé descobre verdades eternas. Há uma grande diferença entre ouvir com os ouvidos e ouvir com o coração. Uma parábola curta, como a do fermento em Mateus 13:33, pode parecer simples, mas contém mistérios profundos. O reino é silencioso, invisível, mas transforma tudo ao redor. Assim também é a obra de Deus em nós, muitas vezes imperceptível, mas real e poderosa. O apóstolo Paulo confirmou isso em 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. As parábolas exigem sensibilidade espiritual. É preciso fé, oração e disposição para obedecer. Quando Jesus falou do grão de mostarda, Mateus 13:31 e 32, mostrou que o reino começa pequeno, mas cresce até se tornar grande e frutífero. Ao falar do fermento, Mateus 13:33, ensinou que o reino atua no oculto, transformando tudo. E ao contar sobre o tesouro escondido, Mateus 13:44, revelou que o reino tem valor incalculável, maior do que qualquer bem terreno. Essas parábolas nos ensinam a confiar nos processos de Deus, mesmo quando não vemos resultados. Nos mostram que o reino é silencioso, mas poderoso, simples, mas eterno. Mas Jesus também contou parábolas que nos confrontam. A do filho pródigo, Lucas 15, mostra o amor incondicional do Pai e nos chama a reconhecer nossas falhas. A do bom samaritano, Lucas 10, quebra preconceitos e nos ensina a amar com atitudes e não apenas com palavras. A do fariseu e do publicano, Lucas 18, nos lembra que Deus rejeita o orgulho religioso e acolhe o coração humilde. Essas histórias não são apenas bonitas, elas mexem conosco. Elas nos perguntam: quem sou eu nessa parábola? Sou o filho que se perdeu, o samaritano que ajuda, ou talvez o fariseu que se acha melhor do que os outros? Essa reflexão nos leva à transformação verdadeira. Por isso, viver a sabedoria das parábolas é mais do que conhecer suas histórias, é colocá-las em prática. É confiar como o grão de mostarda, deixar-se transformar como a massa pelo fermento, valorizar o tesouro do reino acima de tudo. É agir com compaixão como o bom samaritano, voltar arrependido como o filho pródigo e orar com humildade como o publicano.
Meu irmão, minha irmã, ao encerrar esta reflexão, quero te convidar a fazer uma oração. Senhor, abre meus olhos para enxergar a Tua verdade. Abre meus ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre meu coração para viver as lições que Jesus ensinou. Que cada parábola seja uma semente plantada em mim que produza frutos de fé, amor e esperança. Se vivermos assim, cada parábola deixará de ser apenas uma história antiga e se tornará uma voz viva de Deus para nós. E o reino de Deus, que já está entre nós, será visto através de cada gesto, palavra e escolha nossa. Que o Espírito Santo nos conduza a praticar o que aprendemos, para que sejamos luz e sal neste mundo, refletindo a beleza da sabedoria oculta nas parábolas de Jesus.